Eu quero perguntar, estamos a falar sobre chamado. Francamente, estão a falar. Chamado, ok? Um assunto importante, não é? Porquê? Porque todos são chamados. Por isso é importante entender como, porquê, quando, como vai acontecer nas nossas vidas, o que é que temos de fazer. Um privilégio ser chamado. Se nós somos crentes, somos chamados, não é? Mas alguém está a traduzir para vocês? Fábio e Sónia? O Vitor está? Ok. Ouvimos esta muitas vezes, até desde o início da minha caminhada com Jesus, ouvi as pessoas a dizer isto. Deus tem um plano para a tua vida. É verdade? Até as Escrituras. É verdade. Mas não é totalmente verdade, porque eu quero falar sobre outro aspecto desta coisa. Deus, sim, está preocupado com cada pormenor da tua vida, ok? Ele cuida de nós da tal maneira que Ele sabe quantos cabelos nós temos nas nossas cabeças, não é? Por isso, cada um de nós estamos infinitamente preciosos para Deus. É verdade? É verdade. Ele tem um plano para nós. Ele quer andar conosco em intimidade, pessoalmente, em relacionamento, um relacionamento de amor, quando nós somos perdoados e tornamos seguidores de Cristo, não é? Somos amados e temos toda esta plenitude em Deus, que é verdade. E Deus tem um plano para nós, para as nossas vidas. Mas este é o plano global para cada um de nós. Mas aqui existe um perigo a sempre pensar sobre o plano de Deus para a minha vida. Porque antes disto, podemos dizer, sim, Deus tem um plano para a tua vida. Deus tem um plano para nós. Mas se dizemos Deus tem um plano, ponto final. Isto é verdade também. Deus tem um plano. Ok? E o plano para nossas vidas é importante. Mas o plano de Deus para toda a humanidade é mais importante. O que é que Ele está a fazer? Ele está a preparar uma noiva para Jesus, para apresentar ao seu Filho. Ele está a preparar uma eternidade com Ele, em relacionamento, em paraíso com Ele. Ele está a preparar um julgamento final. Ele está a preparar o fim deste mundo. O plano de Deus, quando nós começamos a pensar, é tão enorme, tão grande, tão importante. O plano para a minha vida pequena, sim, é importante. Mas o que é mais importante é como o plano de Deus para a minha vida pode enquadrar no plano maior de Deus. Isto é mais importante. O perigo é quando focamos constantemente em mim. Mim. A minha vida. Não, para. Quando olhamos para os chamados na Bíblia, é tudo sobre Ele. E no final, é tudo sobre Ele. É tudo sobre Ele hoje. É Ele. É Jesus. O foco de todos os tempos. O foco do plano grande de Deus. Por isso, Deus tem um plano, ponto final. Agora, o que é que eu vou fazer para enquadrar com o plano de Deus? E o que é que acontece muitas vezes? Nós sentamos e pensar, pronto, um dia Deus vai revelar o plano dele para a minha vida. Eu vou sentar aqui no intervalo em esperança que Ele vai mostrar tudo para mim. Não. Quando olhamos para os exemplos da Bíblia, é diferente. Como é possível alinhar a minha vida? É mais importante. E por isso usamos os diagramas aqui. Como, na parte prática, temos de alinhar o plano para a minha vida com o plano maior de Deus para toda a humanidade, para toda a eternidade. Não é? Faz sentido? Faz grande sentido, não é? Não é sobre mim. Mas quando falamos sobre o chamado pessoal, sim, obviamente. Mas temos de distinguir e sempre ter em mente o plano maior. Até todos os tempos, até os fins dos tempos em que vamos entrar agora, estamos a viver agora, e tudo isto, ok? Parte fundamental, sim, do grande plano de Deus é que Ele é capaz de usar pessoas pequenas, ok? Nós. Ele é grande, sim, mas também os pormenores são importantes e os pormenores da minha vida que são importantes, ok? A voz de Deus está a chamar pessoas até os confins de terra. E esta escritura que eu vou ler agora
era bastante importante no meu chamado. Isaías 6, só vou ler versículo 8. Mas a passagem do chamado de Isaías é fantástico, ok? Mas ele disse em versículo 8 de Isaías 6, então, ouvi a voz do Senhor conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? Geral, não é? Ele está a dizer a mesma coisa hoje em dia para todos os crentes, para todo mundo. Quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, eis-me aqui, envia-me. Pele de galinha. Não é? Eu estava a ler esta escritura e uma noite, na cama, depois de seguir Jesus durante muitos anos, eu respondi, a dizer, pronto, Senhor, ouvi a tua voz. Eu não sei o que é que tu tens para mim, mas no mínimo eu vou dizer, eis-me aqui, estou disponível. Isto é o primeiro passo, não é? E depois ele virou o nosso mundo pernas para o ar, sem saber o resultado. Sem saber, pronto, antes de dizer, Senhor, eu sei que tu precisas de pessoas para o teu plano, mas eu não vou responder antes de saber o que é que tu vais fazer comigo. Não é assim, irmãos. Não é. Simplesmente temos de reconhecer o plano enorme de Deus, que Ele está a chamar pessoas de todo o mundo, e nós temos de responder. Cuidado, é perigoso. É perigoso, ok? É sempre a mesma coisa em cada geração. Em cada geração, quem enviarei? Quem irá por nós? Todos os grandes homens da Bíblia e mulheres da Bíblia morreram. Não é? A necessidade em cada geração para a nova geração levantar e seguir e responder a este chamado. Por isso, fabuloso. E estamos a tentar mostrar o processo aqui. Realmente, quando respondemos, temos de entrar no processo de Deus. Não é a minha maneira. Ok? Somos sujeitos à vontade de Deus. E temos de render a nossa vontade à vontade dEle. Por isso, o que é que nós aprendemos até agora? Ok? Em primeiro lugar, toda a gente que são crentes tem um chamado no reino de Deus. Em segundo lugar, salvação, santificação, serviço e sacrifício são os passos para chegar lá ao nosso chamado. Sim, podemos começar logo, mas nós não podemos ultrapassar o processo de Deus. Nós entendemos tudo isto, ok? E depois, somos todos chamados para transformação, crescimento, maturidade, para tornar mais como Cristo nas nossas vidas. Porque todos nós temos um chamado para ser modelos de Cristo no mundo. Falamos sobre isto muito, não é? Mas algumas pessoas têm um chamado específico, talvez para ministrar na igreja local. Em Efésios 4, os ofícios na igreja, não é? Pastor, profeta, evangelista, etc, etc, ok? Existe este processo e neste processo temos de qualificar para o ministério, para o nosso chamado. E também os 4 Cs. Temos de pôr um tic ao lado de cada um. Senão nós não somos qualificados, somos desqualificados. Há ingredientes bastante importantes. Humildade. Ouvimos muito sobre isto. Disciplina. Disponibilidade. A vontade de servir. Compromisso. Palavras enormes. Cláudio falou sobre isto. Lino também. Ele disse que temos de buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Cláudio falou sobre Davi e o processo de preencher tudo isto, não é? Temos de buscar em primeiro lugar o reino de Deus e depois Ele vai acrescentar tudo para nós. E não é sobre mim. Por isso, vamos falar hoje, eu vou falar sobre o apóstolo Paulo. Ele é um dos nomes grandes na Bíblia, não é? Na história de Deus. Um nome enorme, importante, sim. E a Bíblia está cheia dos grandes homens e mulheres de Deus, do início até o fim. E podemos ler e ver o chamado de cada um, especificamente. É bastante interessante. Eu não tenho tempo para falar sobre cada um. Por isso, é um desafio para vocês a buscar, pensar em alguém e ver na Bíblia o que é que aconteceu com esta pessoa, como ele respondeu, ou ela respondeu, e como a pessoa passou pelo processo, porque todos passaram pelo processo.
É visível, não é? Existe este padrão. E temos de pensar, pronto, funcionou com ele, está visível, como posso aplicar isto na minha vida, ok? E onde estou neste momento, neste processo? O que é que eu posso fazer mais para facilitar o processo de Deus na minha vida? Mas cuidado, quando falamos sobre big names, ok? Nomes grandes na Bíblia, para cada big name, para cada pessoa grande, há milhares dos nomes pequenos. Pessoas, entre aspas, menos importantes nos nossos olhos, mas não nos olhos de Deus. Cada pessoa, grande ou pequeno, é fundamental no plano de Deus, no plano e nome de Deus. Por isso, quando pensamos, quem sou eu? Tu és bastante importante. Talvez há alguém no planeta que vai aceitar Jesus através da tua vida e só através da tua vida. Por isso tu tens um papel na eternidade de alguém. Hã? E acho que é bastante importante. Por isso, vamos falar sobre nomes grandes e também nomes pequenos. Acho que é fascinante. E o desafio para vocês durante esta semana é buscar também nomes pequenos. E pensar nesta pessoa ou pessoas e ler a história na Bíblia e ver como a pessoa era fiel com o chamado. Talvez um chamado que está mencionado só em um versículo, 2 versículos da Bíblia, mas mesmo assim. Pronto. Paulo. Quem era Paulo? Vocês sabem? Espero que sim. Paulo. Saul. Começou com o nome Saul. Saulo, não é Saul. Saulo. Obrigado, Google. O que passa contigo, pá? Saulo, sim. Em inglês é Saul, por isso Saul e Paul, por isso Paulo e Saulo. Sim, faz sentido. Ok. Era um judeu da cidade de Tarsus, em Cilícia, ok? Uma cidade importante, uma cidade romana. Era um cidadão romano, que não era comum na altura. Era um privilégio enorme de ser cidadão do Império Romano. O Paulo era cidadão, ok? Muito, muito bem formado desde a infância, ok? Falava hebreu, aramaico, latino e grego, ok? Uau! Nós não estamos a falar sobre qualquer pessoa, ok, não vou usar a palavra tolo, mas ele era um homem muito bem formado, muito inteligente, e sabemos isto porque é só necessário abrir as cartas dele e ler o que ele escreveu para entender a inteligência deste homem. Incrível. Mas, em cima de tudo isto, era um fariseu radical. Muito, muito formal, ok? Formado na lei dos judeus, mas formado, muito bem formado, ok? Cuidado, é possível pregar durante um ano sobre a vida de Paulo. Eu só tenho, talvez, 20 minutos. Ok? Por isso, vou focar num assunto só, o chamado de Paulo, e como ele respondeu e os resultados desta resposta, ok? Em pouco tempo. Por isso, toda a outra parte, mais um dia. Mas hoje, estamos a focar no processo e no chamado, ok? Em primeiro lugar, ele era religioso fanaticamente, pois a palavra existe, fundamentalista. Um religioso da tal maneira, ok? Vamos ler as próprias palavras de Paulo. Vou ler muita escritura, porque isto vai criar para vocês um quadro bastante importante, ok? Vocês sabem todos a salvação de Paulo, o encontro entre Paulo e Jesus em caminho a Damasco, em Atos capítulo 9, ok? Está tudo escrito. Mas eu vou ler em Atos 22, quando ele estava em frente do tribunal, em frente das autoridades, ok? Literalmente a lutar para a vida. Eles pediram uma explicação do que aconteceu com ele. E depois Paulo explicou nas próprias palavras. Acho que é bastante importante. É praticamente exatamente igual aos Atos capítulo 9, mas Atos 22, 1 a 5. Irmãos e pais, ouçam agora a minha defesa. Quando ouviram que lhes falava em aramaico, ficaram em absoluto silêncio. Pode imaginar todo o barulho no tribunal, toda a gente a acusar Paulo e dizer...
Irmãos, aramaico, silêncio. Uau, está a falar a nossa língua. Ele é judeu de Tarso, em Cilícia, cidadão romano, sabe falar aramaico, ok? Absoluto silêncio. Então, Paulo disse, sou judeu, nascido em Tarso, da Cilícia, mas criado nesta cidade. Foi instruído rigorosamente por Gamaliel na lei. Gamaliel era um mestre famoso, ok? Por isso, podem imaginar, se eu estou médico, mas estudou embaixo do médico mais famoso da Universidade de Porto, conhecido em todos os lados, é isso, ok? Gamaliel, um nome muito famoso. Na lei dos nossos antepassados, sendo tão zeloso por Deus, quanto qualquer de vocês hoje, persegui os seguidores deste caminho, cristianismo, okay? Até a morte, prendendo tanto homens como mulheres e lançando-os na prisão, como o podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o sinédrio. Deles cheguei a obter cartas para seus irmãos em Damasco e fui até lá, a fim de trazer essas pessoas a Jerusalém como prisioneiros para serem punidas, ok? Zeloso pela lei, religioso de tal maneira, ok? Muito, muito forte. Era quem Paulo era. Mas todo o zelo, todo este fanaticismo contou para nada nos olhos de Deus, ok? Todo o treinamento, os anos de estudar, no final não valeu nada nos olhos de Deus. Era necessário para Deus dizer, para, ok? Isto não chega, para, ok? E era necessário começar um relacionamento pessoal com Deus. Além de estudar e entender tudo sobre Deus aqui, que é muito comum na vida religiosa, e transferir tudo para aqui, ok? Número 2, Paulo era especificamente chamado especificamente pelo Deus, pessoalmente, para chamar Paulo de sair da religião, ok? Isto é importante para todos nós. Por quê? Porque nós pensamos, pronto, eu tenho um chamado, é possível ir para qualquer universidade de teologia e ver lá muitas pessoas a estudar a palavra, estudar teologia, que não tem Jesus no coração. No final, isto não presta, não é suficiente. Podemos encher a cabeça com toda a teologia que existe no mundo e entender a Bíblia frente para trás e não ir aos céus, ficar perdido, não é? É conhecimento da cabeça. O que Deus precisa de nós é conhecimento do coração. Depois Ele pode usar o nosso conhecimento da cabeça, mas temos de inverter as coisas. Assim, religião, tentamos de subir o pirâmide para o chamado, para a posição na igreja, para o reconhecimento, para a autoridade, mas na forma religiosa não presta. Ok? Mesmo um homem tão inteligente, tão bem formado, estava perdida. Ok? Vamos continuar, versículos 6 a 16 e 21. Por volta do meio-dia, eu me aproximava de Damasco, quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia, Saulo, Saulo, porque você está me perseguindo? Então perguntei, quem és tu, Senhor? Podem imaginar o medo, ok? Quem és tu, Senhor? E ele respondeu, eu sou Jesus, o Nazareno a quem você persegue. Pela galinha? Podem imaginar o impacto? Ele estava ativamente a perseguir as pessoas por causa de Jesus. E no meio de nada, na rua, em caminho a Damasco, ouvi Jesus a falar pessoalmente com ele. Uau! Disse o Senhor, ok, espera, desculpa. O Nazareno quem você persegue. Os me acompanhavam viram a luz, mas não entenderam a voz daquilo que falava comigo. Assim perguntei, que devo fazer, Senhor? Ok, próxima coisa, o que é que queres de mim? O que é que eu posso fazer? Que devo fazer, Senhor? Disse o Senhor, levante-se, entre em Damasco, onde lhe será dito o que você deve fazer. Eu vou te revelar mais à frente, ok? O que eu preciso de ti.
O que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixará cego. Um homem chamado Ananias, fiel seguidor da lei e muito respeitado por todos os judeus que ali viviam, veio ver-me e, pondo-se junto a mim, disse: Irmão Saulo, recupere a visão. Naquele mesmo instante pude vê-lo. Então ele disse: O Deus dos nossos antepassados o escolheu para conhecer a sua vontade. Ok? O Deus dos nossos antepassados. O Deus que ele estudou. Jeová. Ok? Sem reconhecer Jesus. Sem um encontro, antes do encontro com Jesus. Por isso ele entendeu o Deus dos nossos antepassados. O Deus Pai o escolheu para conhecer a sua vontade, ver o justo e ouvir as palavras da sua boca. Você será testemunho dele a todos os homens daquilo que viu e ouviu. E agora que está esperando? Levanta-se, seja batizado e lave os seus pecados, invocando o nome dele. Ok? Primeiro passo, obediência. Logo, batismo. Ok? Obediência. Então, o Senhor me disse: vá, eu o enviarei para longe aos gentios. Logo no início ele começou a revelar o chamado, o plano para a vida de Paulo, ok? Podem imaginar o fariseu dos judeus, com o ódio de tal maneira dos pagãos, dos gentios, ouvir logo no início: o teu chamado é para os gentios? Hã? É para cortar as pernas do homem imediatamente, não é? Por isso ele recebeu esta revelação de quem Jesus é. Deus, ok? Depois, o que é que tu tens para mim, para fazer? Não é o que é que podes fazer para mim, Jesus? O que é que tu vais fazer agora para mim? Que é muito comum em cristianismo hoje em dia. Ao contrário, o que é que eu posso fazer para ti? O coração no lugar certo, logo no início. E depois obediência, ok? E depois receber uma revelação. Em tempo curto ele começou com esta viagem, não é? Acho que é fabuloso. E depois ele começou logo a servir. Mesmo assim, a saber praticamente nada sobre o cristianismo, ok? Com o que ele estava no coração e na cabeça, ele começou logo. Atos 9, vamos voltar para Atos 9, versículo 19, depois de toda esta história. 19 a 22. Saulo passou vários dias com os discípulos em Damasco. Logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Yes! Espetacular, não é? Estou tão empolgado. Logo, ok, recebeu uma revelação, salvação. E logo depois, amigos, família, nas sinagogas, Jesus é o Senhor. Com perigo de morte, obviamente, não é? Mas com coragem, com ousadia, com empolgação, logo começou a pregar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Uau, que homem! Hã? Todos os que o ouviam ficavam perplexos e perguntavam: não é ele o homem que procurava destruir em Jerusalém aqueles que invocam este nome? E não veio para cá justamente para levá-los presos aos chefes de sacerdotes? Todavia, Saulo se fortalecia cada vez mais e confundia os judeus que viviam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. Demonstrando porquê? Com grande conhecimento da Bíblia antes de receber Cristo. Por isso, o Pai usou o que estava guardado, ok? Ele tornou toda a palavra seca, toda a lei, em conhecimento de Deus profundo, para ensinar os outros, através da lei, que Jesus completou a lei. Ok? Fantástico. Ele não esperava para qualquer coisa acontecer. Ok? Para toda a gente ele era Saulo. Mas Jesus começou o processo de tornar um homem em Paulo. Uma identidade diferente. Fantástico, não é? E com esta revelação tão forte, ele começou logo a pregar. Mas o que é que aconteceu? O chamado total demorou anos para completar. Hã? Anos e anos. E está escrito assim, até no início eu não entendi isto, ok? Mas era necessário para Paulo formar uma revelação total de Deus, ok? Através de caminhar com Ele.
através do relacionamento pessoal, além de todo o conhecimento da cabeça, ele começou a formar relacionamento, caminhar com Jesus. Esta caminhada, okay? O processo de caminhar, o processo de santificação, o processo de deixar o Espírito Santo mexer conosco e mudar quem nós somos, mudar a nossa identidade, ok? Gálatas 1, isto é bastante importante, eu tenho mais 2 pontos. Gálatas 1, 11 a 18. Irmãos, quero que saibam que o Evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi da pessoa alguma, nem me foi ele ensinado. Ao contrário, eu o recebi de Jesus Cristo por revelação. Quando falamos sobre o Evangelho, grande parte do que nós entendemos sobre o Evangelho de Cristo foi escrito pelo Paulo. Em todas as cartas, anos e anos e anos de ministério. E Deus formou nele uma teologia do Evangelho que nós temos hoje. Grande parte da fundação da igreja é por causa de Paulo, da obediência dele. Mas ele disse, não recebi de pessoa alguma, nem foi ensinado. Ao contrário, eu recebi de Jesus Cristo por revelação. Vocês ouviram qual foi o meu procedimento no judaísmo? Como perseguia com violência a igreja de Deus, procurando destruí-la. No judaísmo, eu superava a maioria dos judeus da minha idade e era extremamente zeloso das tradições dos meus antepassados. Mas Deus me separou desde o ventre materno e me chamou por sua graça. Ok? Agora começamos a entender o plano de Deus para a vida dele antes de ser fariseu. Do ventre da mãe, que Deus é fora de tempo. Deus planeou tudo isto para o Paulo. E o resultado é visível em nós hoje em dia. Grande parte do cristianismo que chegou aqui à Península Ibérica era só por causa do Paulo e da obediência dele. E Deus chamou Paulo desde o ventre da mãe. Não é fantástico entender isto? Por sua graça, quando lhe agradou revelar o seu Filho em mim, para que eu o anunciasse entre os gentios, não consultei pessoa alguma. Tampouco subi a Jerusalém para ver os que já eram apóstolos antes de mim. Mas de imediato parti para a Arábia e voltei outra vez ao Damasco. Depois de 3 anos, agora 3 anos, subi a Jerusalém para conhecer Pedro pessoalmente e estive com ele 15 dias. Um tempo de crescimento, um tempo de desenvolvimento na vida de Paulo. E depois Gálatas 2, 1 a 2. 14 anos depois, agora estamos a falar sobre 17 anos. Isto não é 3 meses. Quando nós temos ansiedade para preencher o nosso chamado, calma. Há um processo, não há? Que demora tempo. Mesmo o grande Paulo, chamado desde a infância. Há um tempo. Paciência. 14 anos depois, subi novamente a Jerusalém, dessa vez com Barnabé, levando também Tito comigo. Fui para lá por causa de uma revelação, mais uma vez esta palavra, não é? E expus diante deles o Evangelho que prego entre os gentios, fazendo-o, porém, em particular aos que pareciam mais influentes, para não correr ou ter corrido inutilmente. Para mim, esta parte da Escritura é bastante importante. Ele recebeu revelação, mas não viveu fora da autoridade da estrutura de Deus, no reino de Deus. Foi sujeito aos apóstolos, reconheceu a autoridade dos apóstolos e passou para lá para dizer, pronto, eu recebi esta revelação. O que é que vocês acham? É uma revelação de salvação pela graça que eu vou pregar aos gentios. E eles aceitaram e receberam. A reconhecer que era especificamente uma revelação para Paulo. E todos adotaram e começaram a entender mais o assunto da salvação pela graça por causa desta revelação. 17 anos a receber e começar a praticar e desenvolver esta revelação. Fantástico, não é? Incrível. Mas no final, nós entendemos o chamado, e o processo e o tempo e que o Paulo entrou no processo, Sacrificou tudo na vida. Os 4 Cs, cabeça, absolutamente. Coração, sem dúvida. Calendário, sacrificou toda a vida. Não casou. Carteira,
ficou com nada. Não é? Uau! Então, para terminar, qual era a atitude de Paulo? Acho que esta é a pergunta talvez mais importante para nós. Qual era a atitude? O que era importante para Paulo em tudo isto? Ok? Ele tornou o homem mais importante talvez na história do cristianismo no mundo total. Os discípulos, os apóstolos ficaram em Jerusalém. Okay? E pouco a pouco começaram a se espalhar pela perseguição. Paulo saiu logo, entendeu o chamado para a Europa e fantástico. Mas ficou um homem simples e humilde em tudo. A reconhecer que o foco não era nele, mas em Jesus. Sempre apontou para Jesus, o nosso Salvador. Ok? E eu tenho, para mim, mais duas passagens da Escritura. Ok? Paulo a falar. Filipenses 3, 1 a 15. Finalmente, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Escrever de novo as mesmas coisas não é cansativo para mim. É uma segurança para vocês. Cuidado com os cães. Cuidado com essas que praticam o mal. Cuidado com a falsa circuncisão. Ok? Ele está a falar contra os colegas de religião antes. Cuidado com eles. Eles querem destruir a tua vida. Não é? Pois, nós é que somos a circuncisão. Nós que adoramos pelo Espírito de Deus. Que nós gloriamos em Cristo Jesus. E não temos confiança alguma na carne. Embora eu mesmo tivesse razões para ter tal confiança. Se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Okay? Todas as qualificações religiosas. Irrepreensível. Perfeito. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda. Pele de galinha. Por causa de Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por quem perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar Cristo e ser encontrado nele. Não tendo a minha própria justiça, que procede da lei, mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Palavras. Como é possível dizer coisas assim? Pela revelação. Que Deus virou a vida dele pernas para o ar. Abriu os olhos pela verdade. A entender que nada bem vem da nossa carne. Nem nossa inteligência, nem as nossas tentativas de chegar lá através das nossas boas obras. Somente fé em Cristo. E depois ele terminou com isto, que também... Vamos olhar atrás de diagramas para a parede atrás. Ok? Quero conhecer Cristo. Ele estava a dizer isto depois da vida a seguir Cristo, não é? Tantos anos a conhecer Cristo, mas nunca é suficiente. Quero conhecer Cristo. O poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte, para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado. Processo de perfeição em Cristo, não é? Mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também foi alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não pense que eu mesmo já o tenho alcançado, mas uma coisa faço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. O chamado celestial, o plano enorme de Deus para todos nós, o plano geral para os seguidores de Cristo, o chamado celestial para toda a eternidade.
ele ficou com o alvo sempre à frente dele, ok? A tentar a segurar todas as pessoas à volta, a pregar o Evangelho para dizer: existe um chamado celestial, existe um futuro para vocês, existe uma esperança. E ele mostrou o caminho certo, ok? A fim de ganhar o prémio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Todos nós que alcançamos a maturidade, o processo, devemos ver as coisas dessa forma. Isso, em algum aspecto, vocês pensam de modo diferente, isso também Deus esclarecerá. Pronto, o coração de Paulo, em poucas escrituras, não é? Fabuloso. Para mim é quase emocional a ler tudo isto. É uma janela ao coração do homem. Uma janela incrível para nós, uma lição para nós, não é? O que é que temos que pôr em primeiro lugar? O reino de Deus e a sua justiça, como o Lino explicou semana passada. Todo o chamado e serviço foi baseado em salvação e relacionamento com Cristo, nada mais, ok? E ele considerou tudo outra coisa lixo. Lixo. Nossa atitude? Ele rendeu a vida completamente ao processo de salvação, santificação, serviço, sacrifício, crescimento, maturidade, compromisso, vontade de servir, disponibilidade para o Rei. Hã? Acham que podemos aprender qualquer coisa aqui? Serviu e sacrificou com todo o coração. Submeteu em tudo os 4 seres. E podemos dizer no final que ele verdadeiramente completou o chamado de Deus na vida dele. Um exemplo para nós? Acho que sim. Uau! Pronto. O grande homem de Deus, Paulo. Hã? Fantástico? Semana que vem, os nomes pequenos. Estou empolgado, igualmente empolgado. Desculpe? Sim, sim. Podem abrir em qualquer carta do Paulo, do início até o fim, e apanhar coisas assim. Até eu não vou ler aqui, mas eu tenho a abertura de cada carta de Paulo, quando ele está sempre a dizer uma coisa ligeiramente diferente. Paulo e Timóteo, servos de Deus. Paulo, o apóstolo chamado pela vontade de Deus. Paulo, apóstolo chamado pela graça de Deus. Cada carta está um chamado, está escrito o chamado. E depois já terminar com coisas assim. Uau! Pronto, espero que tocou os vossos corações como tocou o meu coração a preparar esta coisa e ler as escrituras. Escrituras fabulosas! Estou tão empolgado. Pronto, vou passar para a Neti, que realmente agora é 1h, mas temos outra coisa importante. Hoje eu vou orar. Como sabem, nós estamos a falar sobre chamado e nós tentamos sempre alinhar aquilo que está a acontecer aqui em cima e fazer com as crianças lá em baixo. Porque nós temos que treinar estas crianças, que elas é que vão ser o nosso futuro, verdade? Portanto, os professores têm estado a fazer países diferentes e estamos a falar sobre o que é um chamado também de irem lá fora. O nosso chamado é vizinhos, é ao nosso lado, é amigos, é no trabalho, etc. Mas é também lá fora. Portanto, não sei quem é que está a seguir as aulas das crianças, que também têm estado nos vídeos, e temos estado a falar sobre nações. E uma das nações com que nós falamos e que mostramos o vídeo foi sobre Angola. Porquê? Porque foi um casal que também sentiu o chamado de irem para Angola, mas também foi um processo. Então, antes desse processo, eles vieram para Portugal para aprender a falar português, porque eles são canadianos, só falavam inglês, não sabiam falar português. Portanto, vieram para aqui, estiveram aqui nesta igreja muito tempo, e a maior parte de vocês conhecem, a Audrey e o Norman, um casal que se tornou parte da nossa família, que nós amamos muito, e então eles fizeram parte do vídeo. Um dos desafios que fizemos foi as crianças escreverem cartas para as crianças com que eles trabalham lá. E esta semana ela mandou-me um mail e disse-me: Neti, importas de seres tu a carteira de levar as cartinhas, porque o correio vai estar muito atrasado com esta pandemia, e então entrega tu as cartinhas. E eu tenho cartas aqui de crianças
da igreja deles, de Lubango, e da idade dos 14 até aos 7. E o que eles pedem é que as nossas crianças lhes escrevam cartinhas. E então, não sei qual é a palavra em português, mas em inglês nós chamamos um pen pal, que são amigos de caneta, amigos de correspondência, que nós escrevemos para outras pessoas que nem conhecemos e compartilhamos as nossas experiências aqui e as experiências lá. Então, há várias necessidades que eles têm, mas a primeira que eles pediram foi, por favor, mandem-nos cartinhas. Nós queremos saber como é que é a vida em Portugal. Nós queremos ter amigos em Portugal. Portanto, eu estou a falar com vocês que têm essa idade e aqueles meninos que não sabem escrever, por favor, pais, ajudem os miúdos a escrever também. Mandem-me as cartinhas, já esta semana, por favor, que eu quero enviar para a Audrey, para ela mandar para os miúdos. Os miúdos lá estão à espera das respostas. Portanto, por favor, há várias necessidades também e a mim comove-me, porque eu, sendo africana, sei o que é. E uma das necessidades, eles têm fome, eles têm montes de coisas, mas as necessidades que eles pedem é que se podem ter a sua própria caneta, se podem ter o seu próprio livrinho. Quantos de nós temos canetas por todo o lado, temos livrinhos por todos os lados? Eles pedem a sua própria caneta. E então nós estamos a pensar que talvez seria uma boa ideia que, se nós puséssemos algum dinheiro, pôr na conta da Audrey e do Norman, se eles nos derem essa autorização, e eles depois vão-nos lá comprar coisinhas para eles. Mas o meu desafio é que sejam as nossas próprias crianças. Portanto, eu não sei se tem semanada, eu tinha quando era criança, e desse do seu dinheiro, nem que tirem 50 cêntimos ou qualquer coisa, ponham esse dinheiro de lado para os vossos amiguinhos que vocês vão fazer através das cartas. E depois, nós também como igreja e como adultos, quem quiser também participar, pomos o dinheiro juntos e depois falamos, está bem? Depois é outra coisa que temos que falar. Mas eu tenho aqui as cartas, vou pô-las ali que vocês podem ler e acho que devem ler. Uma das crianças tem 7 anos, foi a irmã que lhe escreveu a carta, mas ele manda escrituras para a Igreja à Fonte. Portanto, é encorajador, é incrível. Portanto, eu vou ler, a carta que eu tenho aqui é de 10 anos, ela é filha da pastora e começa assim. Excelentíssima minha cara amiga, espero que esta minha carta lhe encontre em gozo de uma boa saúde na companhia da sua família. Eu lhe escrevo esta linda carta, também estou em gozo de boa saúde, assim como a minha família também. Embora não nos conhecemos, mas espero que a partir desta carta estejamos mais próximos uma do outro, dizer que eu sou angolana, tendo nascido na cidade do Lubango, tenho 10 anos de idade, nasci no dia 16 de fevereiro do ano 2010, estudo a 5ª classe no colégio. Os pupilos, infelizmente, este ano letivo esteja interrompido devido à pandemia do Covid-19 que assola o mundo. Eu faço parte da família cristã pertencente à Igreja Anglicana de Angola. Para hoje é tudo, esperando a sua resposta, a sua amiguinha Helena. Não toca os nossos corações? Saber que temos irmãos e irmãs em toda a parte do mundo e que nós temos esta oportunidade como igreja de lhes trazer um bocadinho de carinho. Portanto, Sara, Ângela, estou-vos a ver aqui, Bia, Ângela, Sara, quando ouvis o vídeo, todos os meninos desta igreja que sabem escrever, por favor, mandem-me essas cartinhas. Está aqui mais ou menos o que eles fizeram. Simplesmente dizer onde é que nasceram, onde é que vão à escola, o que é que fazem. Algumas delas dizem, o meu sonho, ser contabilista. Outro, o meu sonho, ser enfermeira. Portanto, ponham os vossos sonhos, falam um bocadinho sobre Portugal e eu acredito que vamos animá-los do outro lado. Coisas simples que nós podemos fazer. Amém? Obrigada. Amém, Senhor. Norman e Audrey, nomes pequenos, a servir, que responderam ao chamado. Uau! Vamos orar. Oh, Senhor, obrigado pelos exemplos que nós temos. Exemplos na Bíblia e exemplos no mundo hoje em dia, Senhor.
À nossa volta há pessoas que estão a sacrificar, servir com todo o coração, que responderam ao teu chamado, Senhor. Nós não temos falta dos exemplos bons nas nossas vidas, Senhor. Por isso nós pedimos a tua ajuda conosco aqui na Igreja Ponte, Senhor. Estás a falar conosco, estás sempre a falar conosco. Nós queremos ouvir o que tu tens para nós, Senhor. Queremos ouvir e não só ouvir, mas responder. Por isso, pedimos a tua intervenção, Espírito Santo, nas nossas vidas. Para algumas pessoas, para salvação, Senhor. Para os outros, para abrir o caminho certo para os chamados que tu tens planeado para nós, Senhor. E em cima de tudo isto, Senhor, queremos sempre manter em mente o teu grande plano para todo o mundo, para toda a eternidade. Estamos alinhados contigo, Senhor, e queremos ficar e manter a nossa posição em ti. Queremos caminhar contigo no caminho certo, sempre lado a lado contigo, Senhor. Obrigado pela tua presença manifesta aqui hoje, Senhor. Sentimos a tua presença e queremos agradecer-te, Senhor, para quem tu és nas nossas vidas. E pedimos mais uma vez uma bênção e ajuda para a família de Lopes, Senhor, e com Sérgio e com Fernando, Senhor. E saúde dos outros que estão doentes, Senhor. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém. Um bom domingo. Dízimos ofertas ali atrás. Um domingo fabuloso.